É justo dizer que conhecemos muitos dos seres que compartilham nosso espaço. No entanto, existem aqueles que se revelam raramente, verdadeiras raridades da natureza. E quando temos o privilégio de encontrá-los, fazemos o possível para registrar esses momentos únicos através de fotografias e vídeos, como um testemunho de sua real existência. Levando tudo isso em consideração, vamos apresentar agora as 20 espécies animais mais raras já capturadas em filmagem. Prepare-se para querer assistir não apenas uma, mas 2 vezes. Na 20ª posição, temos o saola, também conhecido como o boi de longos chifres, um ser tão singular que às vezes passa muitos anos sem ser avistado na natureza. A raridade é uma noção que varia de acordo com a perspectiva de cada um, e nesse contexto, a raridade pode ser regional ou até mesmo global. O saola é um exemplo perfeito dessa raridade extrema, principalmente em terras vietnamitas. Eu digo às vezes, porque, em 2013, um fotógrafo conseguiu capturar uma imagem dessa criatura nas áreas selvagens do país, sendo que a última vez que havia sido vista foi 15 anos antes. Isso ilustra o quão raro esse animal é. Descoberto inicialmente nas áreas remotas das altas montanhas na fronteira com o Laos em 1992, apenas o crânio do animal foi encontrado inicialmente. Avançamos até os dias atuais, e ainda sabemos muito pouco sobre ele, devido à sua escassez e à dificuldade de encontrá-lo no Vietnã. Uma das maiores razões para sua raridade é a diminuição drástica de sua população, devido à caça excessiva, levando-o quase à extinção. Um destino infelizmente comum a muitos animais na história da humanidade. Organizações como o Fundo Mundial para a Natureza têm feito esforços recrutando moradores locais no Vietnã para localizar e preservar o saola. Para dar uma ideia, em 2013, estimava-se que restavam no mundo, no máximo, algumas centenas desses animais, e no pior dos casos, apenas algumas dezenas. Uma década se passou desde a captura daquela foto e ainda não está claro se a situação do saola melhorou ou piorou nesse período. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações. E agora, vamos abordar um tema intrigante. Sabemos que às vezes imagens claramente falsas são apresentadas, mas ainda assim, tentamos discuti-las de uma forma que faça você questionar o que é real e o que não é. No entanto, com o próximo exemplo, isso se torna um desafio. Alegadamente, e enfatizo alegadamente, esta criatura provém da África e causou perplexidade ao ser avistada pela primeira vez. Devo ressaltar que, claramente, não se trata de um ser vivo, mas sim de uma estátua, como evidenciado pela textura e pelos adornos. Essa situação destaca como nunca fomos tímidos em criar versões únicas de animais reais. Uma quase obsessão cultural que se reflete em mitologias e lendas, onde criaturas são combinadas ou exageradas para formar novas narrativas fascinantes. Por que fazemos isso? Talvez seja simplesmente o apelo do "por que não?", além da função dessas histórias em educar ou entreter dentro de diferentes culturas. Como sempre, sinta-se à vontade para comentar abaixo usando a hashtag tema intrigante e compartilhar suas opiniões sobre o que acabei de apresentar na tela. Na 19ª posição, trazemos à luz o rinoceronte de Java, voltando assim aos seres reais do nosso mundo que são raros e precisam ser protegidos. Como sabemos que o rinoceronte de Java é uma espécie tão rara? A resposta é simples. Eles habitam apenas um único lugar em todo o planeta, e curiosamente não é na selva, mas sim em um parque nacional. Foram instaladas câmeras por todo o parque para monitorar esses rinocerontes e garantir que estejam bem em seus novos habitats. Inclusive, conseguiram capturar imagens raras deles, realizando atividades naturais, como rolar na água e na lama. Mas quão raros são esses rinocerontes? No ano de 2020, quando o vídeo foi postado online, a população era de apenas 79 indivíduos. Para colocar em perspectiva, isso é pouco mais de 20 a mais do que tinham em 2009. A repopulação não tem sido uma tarefa fácil, mas felizmente, o parque se dedica não apenas a ajudar os rinocerontes, mas também a protegê-los dos caçadores furtivos. Os rinocerontes, assim como várias outras criaturas na África e na Ásia, foram caçados quase até a extinção devido aos seus atributos naturais. Neste caso, falamos de seus chifres e até mesmo de suas peles. Para alguns, o marfim que possuíam era um dos itens mais luxuosos que uma pessoa poderia ter, e não se importavam em abater os animais em massa para vender marfim no mercado. Dizer que era um grande negócio é, por certo, um eufemismo. Mesmo com essas espécies e outras à beira da extinção, as pessoas ainda os caçam por dinheiro e orgulho, razão pela qual esforços de conservação como estes são tão essenciais. Sem eles, essas espécies já teriam desaparecido, e ver algo como um rinoceronte de Java não seria apenas uma visão rara, seria uma impossibilidade.
E isso, convenhamos, não seria nada agradável, não é mesmo? Na 18ª posição, apresentamos o leopardo do Amur. Pode-se pensar que, devido à sua popularidade mundial, os grandes felinos estariam a salvo de se tornarem espécies raras, mas isso não é verdade. Além disso, como muitas espécies, nem todos os grandes felinos vivem em locais onde podem desfrutar de paz e não precisam se preocupar em ser caçados. O leopardo do Amur é um excelente exemplo disso. Enquanto a maioria dos leopardos se encontra na África, este vive na Rússia, o que já é uma grande diferença. Por alguma razão, ele conseguiu se adaptar aos climas frios da região e criar uma vida para si mesmo. Mas agora, é uma visão rara. E por quê? Bem, assim como os rinocerontes, a espécie do leopardo do Amur é constantemente caçada por causa de sua bela pelagem. As peles são um grande mercado, e elas possuem uma das melhores pelagens que se pode obter. Lembrando que é frio na Rússia, então as pessoas sempre buscam peles para se manterem aquecidas nas noites geladas. Outra desvantagem do leopardo do Amur é que seus habitats na Rússia geralmente são cercados por cidades e vilas, tornando-os facilmente acessíveis para serem caçados sem muita resistência. A corrupção também foi um problema, pois os leopardos podiam até ser mortos dentro de reservas que deveriam protegê-los. Para se ter uma ideia do valor dessas criaturas, uma única pele de um desses leopardos pode valer até $11.000 em certas aldeias russas. Vale ressaltar que outros animais em seu habitat também são frequentemente caçados por diversos motivos, criando um ciclo muito nocivo. O leopardo do Amur não é apenas um grande felino impressionante. É uma subespécie rara que desafia a lógica de várias maneiras. Portanto, seria extremamente trágico se ele se extinguisse simplesmente porque as pessoas apreciam sua pelagem. Na 17ª posição, abordamos a vaquita, uma espécie que desvia nossa atenção das criaturas terrestres em perigo para aquelas que habitam as águas e enfrentam riscos semelhantes, se não maiores. A vaquita pode não ser conhecida por muitos, mas detém o título de menor mar suíno do mundo e, infelizmente, também o de animal marinho mais raro. Ficou curioso para saber quantos deles restam a partir do ano de 2023? Bem, prepare-se para um número alarmante. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, existem apenas 10 indivíduos restantes em todo o planeta. Isso não é apenas um nível crítico de extinção. É uma situação em que um único dia ruim poderia extinguir toda a população. Outro aspecto chocante dessa história é que a espécie só foi descoberta em 1958, o que é relativamente recente em termos científicos. Isso significa que, desde então, a população de vaquitas caiu vertiginosamente, chegando quase à extinção. Mas como isso aconteceu? A resposta, infelizmente, é previsível: caça ilegal. Especificamente as vaquitas, conhecidas por viverem perto do México, na Baía da Califórnia, frequentemente ficam presas em redes de pesca e morrem. Elas também tendem a se aproximar da costa, aumentando ainda mais o risco de serem caçadas ou envolvidas em acidentes. Esses animais são tão raros que o WWF não conseguiu uma foto oficial deles em seu habitat natural até o ano de 2003, e mesmo assim, era apenas uma imagem embaçada. Ironias à parte, considerando a proximidade com Hollywood, a situação da vaquita é desesperadora. Estamos diante de uma espécie à beira da aniquilação, e a humanidade só pode culpar a si mesma pelo declínio drástico em seu número. Dado o quão baixa é a contagem populacional atual, seria necessário um milagre ou um esforço concentrado para que a vaquita pudesse se recuperar. Na 16ª posição, retornamos à África para contar a história de uma criatura que já foi considerada mítica, até que sua existência foi definitivamente comprovada: o okapi. Um único olhar para o okapi é suficiente para entender o quão especial essa criatura é e por que não a vemos frequentemente na natureza. Imagine por um momento: se alguém com essa aparência fosse visto com regularidade na selva, certamente chamaria muita atenção. Curiosamente, parece que o okapi entende seu visual único, e por isso é um dos mamíferos africanos que prefere se ocultar e permanecer fora de vista por longos períodos. A primeira vez que foi avistado na África, fora de sua população nativa, não foi até o final dos anos 1800, e mesmo assim, não foi reconhecido oficialmente até 1901. Se você está se perguntando sobre sua natureza, o okapi é, tecnicamente, um membro da família das girafas, não das zebras, embora eu entenda a confusão que suas pernas listradas possam causar. Mas, por que tem tais listras? Aparentemente, elas ajudam na camuflagem em seu ambiente, além de servirem como identificadores fáceis para que outros de sua espécie possam reconhecê-lo. A espécie é tão única e rara que existe uma organização dedicada exclusivamente à sua preservação.
Nós saudamos esses esforços e reconhecemos a importância de tais iniciativas para manter viva essa criatura extraordinária. Na 15ª posição, encontramos o axolote, uma das criaturas mais raras e, sem dúvida, uma das mais peculiares do mundo. Definido como uma salamandra gigante, quando descoberto no México, a espécie foi considerada tão especial que recebeu o nome de um de seus deuses. Justamente, o axolote possui habilidades quase divinas, incluindo a capacidade de regenerar praticamente qualquer membro que venha a perder. Os axolotes selvagens vivem exclusivamente nos remanescentes pantanosos de um lago e nos canais que conduzem à extremidade sul da cidade do México. Isso não os impediu de acabar em outras partes do mundo, visto que aparentemente se adaptam bem como animais de estimação e são fáceis de cuidar. No entanto, por viverem em ambientes aquáticos, foram expostos a poluentes que reduziram severamente sua contagem populacional. Em 1998, a espécie tinha cerca de 6.000 indivíduos por quilômetro quadrado, mas até 2015, esse número caiu para apenas 35 por quilômetro quadrado, uma queda drástica. É por isso que são classificados como criticamente ameaçados de extinção. Esperamos sinceramente que não se tornem extintos, pois perderíamos uma criatura verdadeiramente única. Na 14ª posição, vamos para um país conhecido por sua variedade única de vida, a Nova Zelândia. Aqui, destacamos um pássaro que muitos provavelmente não conhecem bem, o kakapo. O que torna este pássaro tão único? É conhecido como papagaio coruja devido à semelhança de seu rosto com o de uma coruja, incluindo as penas que lembram bigodes ao redor da face. E semelhante a uma coruja, esse pássaro tende a ser mais ativo à noite, o que em maori se traduz literalmente para papagaio da noite. A tragédia do kakapo é que, embora seja natural da Nova Zelândia, antes estava espalhado por várias ilhas adjacentes, mas tornou-se extinto nelas. Felizmente, foram translocados para 3 ilhas dentro do país, onde esforços estão sendo feitos para reconstruir sua população. No entanto, a recuperação é lenta, com um censo anterior indicando apenas 125 membros restantes. Não é muito para um clã de aves, mas com esforço e dedicação, essa situação pode muito bem melhorar. Na 13ª posição, mergulhamos no mundo dos golfinhos fluviais, especificamente o golfinho do Ira, encontrado em 3 áreas específicas do Sudeste Asiático. Embora possa parecer fascinante, essa especificidade também significa que é possível navegar por um rio e encontrar esse visitante agradável próximo ao seu barco. No entanto, a realidade é mais sombria, pois estes golfinhos têm uma população de menos de 100 indivíduos. Um dos habitats mais famosos do golfinho é o renomado rio Mekong, lar de mais de 1.000 espécies de animais. Isso destaca a importância de salvar o golfinho do Ira, que desempenha um papel crucial no ecossistema fluvial. Além disso, este animal é considerado sagrado pelos habitantes locais, fornecendo ainda mais razões para sua preservação. Mas por que seus números são tão baixos? Devido ao tamanho e diversidade da criatura e ao seu habitat no rio, eles são frequentemente capturados acidentalmente nas redes dos pescadores. Embora possa ser acidental, isso não impede que sejam mortos em grande número. Felizmente, a Federação Mundial da Vida Selvagem e outras organizações se uniram para tentar salvar o golfinho e trabalhar com as comunidades locais para garantir que tais incidentes não continuem ocorrendo. Espera-se que esses esforços estejam realmente fazendo um progresso significativo. Na 12ª posição, temos o tubarão-anjo, uma espécie que pode surpreender por estar nesta lista, mas é importante lembrar que os tubarões também precisam de proteção contra ameaças naturais e humanas, não estando imunes ao perigo da extinção. Atualmente, a maior parte da população do tubarão-anjo pode ser encontrada nas proximidades da costa da Grã-Bretanha, onde esforços significativos de preservação estão em andamento para reintroduzir a espécie no ambiente natural. Alguns anos atrás, um fotógrafo conseguiu capturar um vídeo impressionante de um tubarão-anjo nadando. Uma visão espetacular, principalmente porque esse animal não se parece com os tubarões típicos que esperamos ver nos oceanos e mares. O povo do país de Gales tem liderado os esforços para salvar essa espécie de tubarão, e até mesmo promulgou uma lei que torna ilegal caçar ou ferir esses tubarões de qualquer maneira. Esses tubarões são conhecidos por serem planos e pequenos, o que significa que não representam uma ameaça aos humanos. Portanto, não há necessidade de eliminá-los. Espera-se que as pessoas continuem trabalhando juntas para não apenas manter esses animais vivos, mas também para aumentar seus números no futuro. Na 11ª posição, abordamos o panda vermelho, uma criatura que muitos sabem ser importante preservar e proteger a todo custo, sendo até mesmo o animal símbolo da WWF. No entanto,
muitas pessoas esquecem que existem diferentes tipos de pandas que necessitam de proteção, e o panda vermelho é um desses que precisa de nossa ajuda. Eles são tão raros que em 2014, finalmente foram capturadas imagens da criatura em Myanmar, mas apenas porque seu habitat havia sido destruído. Os pandas vermelhos vivem em regiões como a China e o Himalaia, e ao contrário dos outros pandas mais conhecidos, eles não são tão grandes. A boa notícia é que, devido a múltiplos esforços de conservação na região e a proteção conferida por várias leis, a espécie está apenas em perigo, mas ainda assim em uma situação muito delicada. Não podemos baixar a guarda, pois ninguém quer ouvir que qualquer tipo de panda está à beira da extinção. Na 10ª posição, abordamos os cães assobiadores. Pode parecer estranho pensar que uma espécie de cachorro está próxima da extinção, especialmente considerando quão domesticados eles são em geral. No entanto, existem várias espécies de cães selvagens pelo mundo que não desejam, nem precisam da interação humana, e os raros cães assobiadores são um exemplo que precisa ser preservado. Essa espécie de cão era tão rara que foi necessária uma pandemia global para que saíssem do esconderijo. Não estou brincando, em 2020, eles foram avistados em um parque nacional onde estiveram abrigados por décadas, mas não tinham sido vistos em meio século. Pense nisso, eles estavam ali o tempo todo, e ainda assim, nunca foram notados porque não queriam ser encontrados. A destruição de seu habitat foi o que levou à drástica queda de sua população, mas os esforços de conservação, incluindo a proteção oferecida pelo parque mencionado, trazem esperança para o futuro, especialmente depois que foram finalmente avistados novamente no ambiente selvagem. Na 9ª posição, exploramos o orangotango de Sumatra. Pode parecer clichê, mas a destruição de habitats realmente tem levado muitas espécies animais à beira de perderem suas populações inteiras, e isso é um fato. Diferente dos humanos, esses animais não podem simplesmente se mudar e se adaptar a qualquer lugar. Eles criam um equilíbrio delicado com seu ambiente, e quando isso é ameaçado, eles sofrem. O orangotango de Sumatra é mais um exemplo disso. As florestas de Sumatra foram severamente devastadas ao longo dos anos devido à expansão humana. E esses orangotangos têm sido forçados a tentar sobreviver com cada vez menos espaço. No entanto, há boas notícias. Sabemos que eles ainda existem e até já foram capturados em câmera. Além disso, as pessoas têm replantado suas florestas na tentativa de restaurar parte da vida que lá existia. Existem inclusive protetores dedicados a cuidar desses animais, o que nos dá esperança de que, com esforços contínuos, podemos melhorar a situação e garantir a sobrevivência do orangotango de Sumatra. Na 8ª posição, encontramos o grande Argus. Este animal, conhecido como grande Argus, não é uma criatura mitológica nem uma besta colossal. Na verdade, é um fazão que pode ser encontrado em Bornéu, se você tiver sorte. Eles são bastante difíceis de encontrar, e até mesmo aqueles que se dedicaram à tarefa de localizá-los não tiveram muita sorte. Uma pessoa relatou que, apesar de todos os esforços, viu um na natureza apenas uma vez. Como você pode ver neste vídeo, o grande Argus realiza um ritual de acasalamento especial que surpreendeu as pessoas que conseguiram gravá-lo. Aparentemente, ele não realiza esse ritual com frequência, o que torna o vídeo ainda mais impressionante. Isso reforça ainda mais a razão para mantermos o fazão vivo. Talvez seu próximo ritual de acasalamento envolva magia, em vez de um ato de desaparecimento. Na 7ª posição, discutimos o preguiça anã de 3 dedos. As preguiças são conhecidas por sua extrema lentidão, uma característica intrínseca a todas as espécies dessa família, com a qual convivem há bastante tempo. No entanto, essa natureza apática pode ser prejudicial a longo prazo, especialmente para a preguiça anã de 3 dedos. Esta não é apenas uma preguiça rara, mas também uma espécie criticamente ameaçada devido à contínua destruição e fragmentação de seu habitat, exploração para a alimentação, presença de gatos ferais e falta de proteções legais suficientes para a preguiça e seus habitats. Tudo isso causou uma drástica diminuição de sua população. Diferentemente de muitos outros animais nesta lista, a luta para mantê-las vivas não tem sido tão produtiva. Há relatos de pessoas, inclusive nos Estados Unidos, tentando comprar e vender essas preguiças, apesar de seus baixos números populacionais, simplesmente porque desejam exibi-las. Infelizmente, no final, isso reflete a ganância humana. Na 6ª posição, apresentamos a tartaruga gigante de casco mole de Yangtze. Aqui está outra espécie criticamente ameaçada para sua consideração, mas, tragicamente, esta é uma criatura com uma população tão baixa que ninguém pode dizer com certeza se sobreviverá ou não. Estou falando da tartaruga gigante de casco mole de Yangtze, e de acordo com os registros oficiais, na última contagem, restam apenas 4 dessas tartarugas em todo o mundo.
Definitivamente não é um número significativo. A boa notícia é que, se a reprodução ocorrer, uma única tartaruga gigante de casco mole pode produzir até 100 ovos. No entanto, o problema é que a fêmea tentou acasalar com outros machos sob esforços de conservação e cuidados específicos, e nada aconteceu. Isso poderia mudar no futuro? Sim, absolutamente. Mas o fato de que o número ainda está em 4 é bastante alarmante. E se essa fêmea morrer e apenas os machos restarem, a menos que ocorra um milagre, a espécie está condenada. Na quinta posição, falamos do mico-leão dourado, oferecendo uma narrativa um pouco mais otimista após tantas histórias tristes. Este macaco é uma espécie especial, sobre a qual temos uma atualização positiva nos últimos 6 meses. Houve um tempo em que a população dessa espécie estava tão reduzida que mal chegava a 200 indivíduos, começando a luta pela sua recuperação na década de 1970. Não foi uma jornada fácil, os macacos até enfrentaram um surto de febre amarela. No entanto, a partir de 2023, sua população disparou para cerca de 4.800 indivíduos. Isso não significa que eles já estão completamente seguros, pois ainda são classificados como em perigo, mas um aumento populacional como esse é definitivamente um motivo para comemoração. A equipe responsável pela preservação e auxílio desses animais fez exatamente isso quando os números do levantamento populacional foram divulgados. Na quarta posição, abordamos o equidna de bico longo, um animal notável por um motivo simples. As pessoas acreditavam que ele estava extinto. Essa crença foi desafiada recentemente, em novembro de 2023, quando acreditava-se que o animal não mais existia. Mas então, alguém conseguiu capturar uma imagem de um. Uma expedição à Indonésia, liderada por pesquisadores da Universidade de Oxford, registrou 4 clipes de 3 segundos do equidna de bico longo. Essas criaturas são tão raras e tão antigas em sua linhagem que são conhecidas como fósseis vivos. Isso também renova a esperança dos pesquisadores de que outras criaturas há muito consideradas extintas ainda possam estar lá fora, simplesmente aguardando serem redescobertas. Na terceira posição, exploramos o peixe-mão malhado. Como já vimos, há inúmeras maneiras pelas quais um animal pode se tornar ameaçado, mas o peixe-mão malhado se tornou ameaçado em parte devido às particularidades de sua própria existência. O que isso significa? Bem, ele vive apenas nos fundos arenosos de áreas aquáticas e somente em uma profundidade específica. Portanto, quando esses lugares começaram a ser afetados pela expansão humana, poluição e invasão de predadores, ele praticamente não teve para onde fugir. Além disso, ele é encontrado em apenas um único local na Austrália, o que significa que se algo acontecer a essa população, poderá afetar toda a espécie. E foi exatamente isso que aconteceu, tornando-o agora criticamente ameaçado. Na segunda posição, abordamos a fossa, o predador de topo de Madagascar. É irônico que ainda não tenha mencionado Madagascar, considerando a rica diversidade de vida nesse país e como essa vida está constantemente sob ameaça. Mas neste caso, estou falando sobre a fossa, parente do mangusto, e um animal que adora perseguir a estrela número 1 de Madagascar, o lêmur. Sim, eles provavelmente enfrentariam o rei Julien se pudessem. Mas esse é o problema. Apesar de serem os predadores de topo na ilha, são animais difíceis de encontrar. Os cientistas honestamente não sabem muito sobre eles, o que inclui o desconhecimento de seus números populacionais. Isso é problemático, pois é necessário rastreá-los e registrá-los para obter uma estimativa de como estão se saindo, ou infelizmente quão mal podem estar. Na primeira posição, destacamos as aves do paraíso. Estou encerrando com uma generalização porque existe uma família inteira de aves conhecidas como aves do paraíso. Especificamente, são um grupo de aves que podem ser encontradas em locais como a Indonésia Oriental, Papua Nova Guiné e Austrália Oriental. Existem 45 espécies neste grupo ou família, e muitas delas estão ameaçadas em termos de status populacional. As ameaças a essas aves são uniformes, e é por isso que estamos agrupando-as juntas. Primeiro, elas foram caçadas por causa de suas belas penas, que foram usadas em trajes ao redor do mundo. Em segundo lugar, suas casas foram derrubadas pela desflorestação, o que prejudicou ainda mais seus números populacionais. E o fato de isso estar acontecendo em vários países é ainda mais preocupante, pois poderia afetar e eliminar várias espécies de aves em um único golpe. Bem, isso conclui nosso panorama de animais raros que nem sempre conseguimos ver na natureza e além. Você sabia da existência de todas essas criaturas antes de assistir a este vídeo? E quais delas você não conhecia? Ou talvez haja outro animal que eu não mencionei e que poderia ter sido destacado. Como sempre, você pode me informar na seção de comentários abaixo. Não deixe de conferir os outros vídeos interessantes que estão aparecendo na tela e vejo você na próxima vez. Cuidem-se, pessoal!